Bom dia, meus amores do segundo ano. Vamos iniciar mais uma correção da nossa atividade e alguns bizus para a prova, certo? Concentrem-se, tenham um final de semana maravilhoso. Próxima semana nós teremos simulado, logo em seguida, semana de prova. Então, vamos nos concentrar, manter o foco para nós ficarmos maravilhosos com o nosso farol de atividade. Né? Quero parabenizar aqueles que estão em dias com as minhas atividades, né? E, como de costume, deixar uma mensagem, né, para vocês de motivação. É, Se por acaso você sentir o mundo escapar, se tudo for só silêncio, se a solidão maltratar, sempre haverá um alguém capaz de lhe abraçar. Se por acaso você sentir a vida açoitar e na hora da agonia você se desesperar, sempre haverá um alguém capaz de lhe acalmar. Né? Essa mensagem eu tirei do livro do Braulio Bessa, né, para nós nos concentrarmos nesse momento de pandemia. A gente sente a solidão que é estar trancados dentro das nossas casas, né, tendo apenas o contato virtual com os colegas. E a gente realmente sente a vida açoitar, né? Ela nos açoita de uma maneira o quê? De uma maneira que nós nunca imaginamos viver, onde nós temos os lugares e nós não podemos frequentar. Nós temos a escola e nós não podemos estar lá, né? Então, que vocês sintam-se abraçados, que vocês sintam-se acolhidos por todos nós professores, por todos nós que estamos nos plantões acompanhando vocês e não se sintam cobrados demais, né? A vida ela não está açoitando vocês, ela está transformando vocês. Por quê? Porque vocês têm professores capazes de abraçar, capazes de acalmar, capazes de ouvir, ok? Então vamos iniciar nossa correção. Primeira questão: quais níveis de educação moral podem ser apontados como uma nova tendência, né? Aí a gente observa o quê? Nesse capítulo nós temos como foco, né, Piaget e Kohlberg. Piaget com suas teorias de desenvolvimento, Kohlberg também, porém algumas se contrapõem um ao outro, né, que são psicólogos, que são sociólogos, que são estudiosos das tendências. E aí nós vamos ver quais são os níveis de educação moral que eles são apontados como uma nova tendência. Nós temos aí o primeiro nível. O primeiro nível são os valores religiosos, que é uma educação dita como uma das mais antigas, né? E que ela vem persistindo até hoje. Por quê? Porque os valores religiosos, eles vêm enraigados em nós de acordo com a nossa família, né? É, os nossos pais que nos dão uma orientação religiosa desde criança, porque quando criança nós não sabemos ainda, né? Não temos aquele ponto fixo, vou para determinada religião. Não, os nossos pais, eles nos levam à igreja, né? Independente de qual religião você siga, os nossos pais é que inserem em nós os valores religiosos. Então é o que? É uma educação apontada como uma das mais antigas, mas que ela perdura até hoje, né? Tanto que a gente vê muitos adolescentes que alguns, por falta de os pais não apontarem, né, essa tendência, esse valor, não levarem para a igreja, não instigarem esse valor religioso, eles vivem soltos. Já outros não. Eles permanecem firmes na sua religiosidade, eles vão à igreja. Muitas vezes eles mudam de religião, mas eles não deixam de frequentar. Então, o valor religioso, ele vem enraizado pela família, né? Outro valor que é uma tendência, né, uma nova tendência na educação, são as tendências sociológicas. Que essas tendências sociológicas é o quê? É a educação moral, né, onde a gente tem apontado aí no nosso livro Emily Durkheim. E essa educação moral, ela vai o quê? Ela vai nos levar a fazer um vínculo com a religiosidade. Por quê? Porque nós vamos ver, socializar a questão da criança, vai ajudar a fortificar os valores. A tendência sociológica também, a gente pode levantar aqui um exemplo, o preconceito. Nós, seres humanos, nós não nascemos com o preconceito, né? Esse preconceito ele vai se criando de acordo com a convivência, de acordo com o meio que você está inserido. Então, essa tendência sociológica, né, ela é
uma nova tendência de educação. Por quê? Porque ela vai trabalhar a moralidade, o valor religioso todos juntos. E, por último, nós temos uma tendência também que é a formação de hábitos virtuosos. E uma dessa formação dos hábitos, né, que a gente vê que ela vem sendo ensinada, né, já desde antes das educações antigas, e é apontada por Aristóteles, né, é o que? É ensinar virtudes, construir hábitos e forjar o caráter, né? Esse construir hábitos e as nossas virtudes é o que? É você estar sempre, né, é, alimentando em você a construção de hábitos virtuosos, valores religiosos, é você estar sempre se mantendo, né, e sempre mentalizando que você é uma boa pessoa, que você não pode se deixar é, levar por más influências. Então, a formação de hábitos virtuosos é justamente isso. É você ser uma pessoa de luz, é você estar sempre aconselhando para o bem. Então, isso é o que? Formação de hábitos virtuosos. E ele coloca até assim: o risco desse tipo de formação é ensinar virtudes às crianças de modo abstrato. Seja justo, não minta, não se aproprie do que não é seu, não agrida, seja responsável e generoso, cumpra seus deveres, né? O autor ele coloca até alguns exemplos. Então, essa questão da mentira, a gente tem sempre que orientar que é um hábito horrível, né? Você não pode se apropriar daquilo que não é seu. Então, a formação desses hábitos, ela vem enraigada tanto do valor religioso, tendência sociológica, como formação de hábitos virtuosos, ela vem enraigada na família, certo? Então, aqui a gente corrige a primeira questão. São 3 hábitos, né? Religiosos, tendência sociológica e hábitos virtuosos. Segunda questão. Ele vai falar sobre a moralidade. A moralidade é um fenômeno complexo que pode ser entendido de formas diferentes e estudado por abordagens distintas. Qual é a área da filosofia que estuda a moralidade e qual é a sua função? Eu deixei 3 páginas para pesquisa, 181, 182 e 183. E aí a gente observa o quê? Item A. Filosofia estética. Qual é a função? Tem apenas uma função: estudar o motivo pela qual determinada ação é considerada bela, né? Então, aqui a filosofia estética, ela não vai trabalhar só com a beleza, não. Ela vai trabalhar a questão da estética em si. Por que é que um trabalho de determinado pintor pode ser considerado tão belo, né? Por que é que determinado aluno, mesmo com suas dificuldades, o seu aprendizado é considerado belo? Então, mas a pergunta é o quê? Qual é, né, a moralidade? Qual é a área da filosofia que vai falar de moralidade? Item B, filosofia política. Tem 2 funções: estudar o motivo pelo qual determinada ação é considerada bela, assim como eu expliquei no item A, e estudar quais são as implicações dessa ação para a sociedade, né? E o que é as implicações? Quais são os pontos positivos? O que é que a política pode trazer de bom e o que é que ela também traz de ruim, né? Que em momentos, em anos de política, qual é o ponto mais negativo? A gente vê o que as pessoas elas deixam, né? As pessoas que não têm uma, como é que se diz, que não são adultas, né? Podem se considerar adultas culturalmente, elas até se intrigam, param de falar com o colega porque não tem a mesma tendência política, mas cada um tem a sua opinião. Nós vivemos em uma sociedade democrática, nós temos o livre-arbítrio, então essa filosofia política, ela trata das implicações, os pontos positivos e negativos dentro da sociedade. Então, ela não vai falar somente da moralidade, né? Então, descartamos o item B. No item D, nós temos filosofia da religião. Tem 4 funções: estudar quais são os traços distintos da moral, estudar o motivo pela qual uma ação é considerada justa, investigar as razões e buscar o desenvolvimento de uma moral religiosa. Então, a gente observa o quê? Que na religiosidade ele já não vem só com uma função, ele vem com 4, né? Ele traz a moral, que é aquilo que eu tenho,
o motivo pela qual eu considero que é, tratar uma pessoa que não é do mesmo nível social que eu, tratá-la do mesmo jeito, porque é que eu considero isso justo, né? As razões pela qual eu faço isso e o desenvolvimento religioso. Então, ele vai falar só da moralidade? Não. Então, nessa questão, nós temos o item C, filosofia moral, né? Tem uma tríplice função. Estudar quais são os traços distintos da moral, que os traços distintos da moral é o quê? Como você, né, está se respeitando, como você respeita o outro, quais são as regras que você cumpre, quais são as que você deixa de cumprir. Investigar as razões da moralidade. E que razões são essas? O porquê que eu estou agindo de determinada maneira em determinado local com determinada pessoa. Então, essas são as razões. E buscar o desenvolvimento de uma moral crítica, né? E essa moral crítica a gente até sempre debateu em sala, é desenvolver a criticidade. Quanto mais, principalmente, né, quando você tem um hábito da leitura, quanto mais você lê, mais você adquire conhecimento e mais você torna-se crítico. E esse desenvolvimento da moral crítica, ela também é muito boa para quê? Porque aí eu vou criando ideias e na disciplina de redação eu já tenho como apontar pontos positivos em relação a uma temática, pontos negativos, o que é que isso traz de bom para a minha vida, o que é que isso pode trazer de bom para um grupo e não só a pessoa única. Então, na segunda questão, nós vamos ter como item correto o item C, ok? Vamos para a terceira questão. Terceira questão, ele diz: a diferença que existe entre as diversas concepções de ética possibilitou o estabelecimento de alguns aspectos sobre o que é a moralidade. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos aspectos da moralidade. Deixei a página 183, né, para vocês fazerem uma pesquisa, e ele quer o item negativo. A moralidade são os princípios, né? Será que os meus princípios, ele é tido como a moralidade como aquisição de virtudes para alcançar a felicidade, né? A moralidade como aquisição de meios para alcançar riqueza, a moralidade como aptidão para resolver conflitos, ou é a moralidade como prática solidária das virtudes comunitárias, né? Então, ele quer o quê? O item negativo. Quando eu estou trabalhando a minha moral, eu posso adquirir virtudes de felicidade? Claro que sim, né? Por quê? Porque você é uma pessoa que cumpre, que você tem valores religiosos, que você tem hábitos virtuosos, que você respeita a família, que você frequenta a igreja, que você respeita os mais velhos. Então, isso é uma forma de felicidade. A moralidade, ela é uma aptidão para resolver conflitos? Também. Por quê? Porque nós temos aquelas pessoas que, quando elas falam, elas parece que abrem assim uma nuvenzinha na nossa cabeça. Elas nos levam a pensar por que a gente está agindo dessa forma. Elas nos levam a resolver um conflito que muitas vezes parece é, que não tem solução. E aí, de repente, uma simples conversa, né, o conflito se dá por encerrado e aumenta até o vínculo. Ao invés de afastar, ele une. Então, a moralidade como prática solidária de virtudes comunitárias, que é o que? Você ajudar o próximo, que é você ser solidário, que é você dar uma esmola para quem precisa, que é você sentir a dor do outro, né? E não você ficar feliz. É você saber que o outro está sofrendo e que o sofrimento ele pode ser com qualquer pessoa. Então, esses três itens nós vamos descartar. Por quê? Porque eles são itens positivos e ele quer um item negativo. Então, o item correto na terceira questão é o item B, a moralidade como aquisição de meios para alcançar riquezas, né? Então, a moralidade ela não é um meio para você ficar rico, né?
A moralidade, você alcança a felicidade, você resolve conflitos com a maior facilidade e você torna-se uma pessoa mais humilde, uma pessoa solidária, uma pessoa que cuida do outro sem esperar nada em troca, ok? Então aqui a gente encerra a correção das atividades da semana e nós temos o quê? Bizus para a prova. Vocês vão focar nas atividades, né, que eu passei para vocês, nas correções que aconteceram. Vocês vão focar nos teóricos, né? As teorias de Piaget e as teorias de Kohlberg. Por que nós sabemos o quê? Teorias de Piaget, o desenvolvimento, né, do ser humano. Nós temos 4 pontos, né, que é o estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. Nós temos o estágio intuitivo ou simbólico, que vai de 2 a 7 anos. Nós temos o estágio das operações concretas, até 12 anos, início da puberdade. E nós temos o estágio das operações formais, que se dá na adolescência. Aí entra as teorias de Kohlberg, onde ele vai falar da moralidade, né, quais são os níveis. Nós temos o nível pré-convencional, que é caracterizado pela moralidade heterônoma, né, que é um primeiro estágio. Nós temos o nível convencional, que é aquele apontado como o reconhecimento, que é no terceiro estágio, e nós temos o nível pós-convencional. E nesse nível pós-convencional é o nível mais alto, né, que se determina como se fosse um sexto estágio. E a gente vai trabalhar também os dilemas. Vocês deem uma olhada na página 181, Kohlberg e Educação Moral. Então, qual é o foco principal? Atividades que foram passadas para vocês nesse segundo período. Teorias de Piaget, que são 4. Níveis de moralidade de Kohlberg, que esses níveis, ele vem dito em 3 níveis, né? O pré-convencional, convencional e pós-convencional. E as novas tendências de educação moral, que também são apontadas, né, por sociólogos, mas aí entram vários, que essas tendências são o quê? Valores religiosos, tendências sociológicas e formação de hábitos virtuosos. Então, a gente observa o quê? Esses são os bizus para a prova. Vocês prestem bastante atenção. Quando forem resolver as questões, resolvam com calma, né? Deem uma olhada nas atividades, também estudem pelas atividades. Qualquer dúvida, né, eu vou estar à disposição de vocês, não se preocupem. Então aqui a gente encerra, né, a nossa correção, nosso bizu para a prova. Tenham um excelente final de semana. Próxima semana nós vamos ter uma semana com simulados. Logo em seguida entramos na semana de prova. Então concentrem-se, lembrem-se, nós não estamos de férias. Vamos manter o foco para nós encerrarmos o nosso período letivo, né, com bons resultados, mantermos no farol verde, né, porque é uma turma muito boa, uma turma que é capaz. Então vamos manter o foco, gente. Um abraço e até a próxima.